O governo, que você está falando, chegou a empenhar 1,6 bilhões para comprar a Covaxin. Certo? Você não queria vacina da Covaxin. Você não queria vacina? Mas uma vacina que não foi nem aprovada pela Anvisa, cara. Ah, tá. Então se ele compra, ele tá errado. E se ele não compra, você fala que não comprou. Não foi aprovada pela Anvisa. Cara. Esse contrato, essa nota de empenho, só foi quebrada depois que os caras começaram a CPI da Covid. Ah, entendi. Então ele só comprou a parada depois da CPI da Covid. É isso que você tem me falado do governo? Não, cara. Pô, vai lá. Tira mais alguma coisa, cara. Porque você fala que... Sério, vou deixar você falar. Vai lá. Sua vez. Beleza. Então, vamos lá. Então é o seguinte. O que tu acha de uma ditadura chinesa que fiscaliza as pessoas, certo? Que fiscaliza você, com biometria, com íris, com... Tá errado. Retira a liberdade, né? Exato. Sim, isso aí. Exato. O que tu acha disso? Errado. Você acha errado? Sim, errado. Mas aí o seu Jair Bolsonaro... Essa é a nova estratégia sua? Sem ficar me perguntando uma coisa, Jair e depois Bolsonaro ele vai lá e assina... Tá errado. Assina um decreto, meu irmão. Aqui, ó. Assina decreto, cria base de dados maciças entre as pessoas. Eu não concordo com isso aí, meu Você não concorda também? Concordo. Mas você não criticou ele, né? Lógico. Você não criticou ele. Tô criticando aqui, pessoal. Esse decreto aqui, ó, que cria base de dados maciça aqui com quase todas as suas informações... Eu acho errado, viu? Diferentemente dele que não consegue falar contra o pessoal do MBL, eu admito aqui, ó. Eu acho errado, viu, Bolsonaro? Assim que, de novo aí, né, você pagar uma viagenzinha pra mim ir pra algum lugar, aí eu te falo. Pode ser? Cara, pelo amor de Deus, tô perdendo meu tempo. Tá passando o jogo do Flamengo, não tá? Passando o jogo do Flamengo, eu vim aqui, sério? Eu acho impressionante, cara. Decepcionante. É porque você achou que eu seria algum desses caras que fala assim, Bolsonaro, que não sei o quê, levanta a hashtag, coloca lá foto comigo com o Bolsonaro, mito e tal. Meu irmão, o governo Bolsonaro ele é imperfeito assim como qualquer criação humana. Certo. E você tá querendo colocar algo de um governo que mude tudo, que se não fizer as suas vontades, você vai xingar, vai fazer zoeiro dos outros. Eu sei que tem coisa errada. Agora, qual que é a sua opção? Qual que é a sua substituição? O que você tem de novo para poder trazer? É Sérgio Moro? Eu votaria no Moro com certeza. Exato. Mas aqui, lá em 2018, eu tenho um áudio, isso aqui não faz eu colocar não, que você vai passar vergonha. Tá. Você falando o seguinte, de que, na verdade, o melhor candidato era o Amoedo. Você nunca foi Bolsonaro, você é tão mentiroso, você nunca foi Bolsonaro. Tem um áudio seu aqui que falando o seguinte, olha, na verdade, o melhor candidato é o Amoedo, só que ele não vai ganhar. E eu continuo achando, cara. Então você continua achando o Amoedo melhor? Acho. Então pronto, eu não tenho mais nada pra falar, não. Sim. Você já mostrou quem que você é. Hoje, cara, a galera tá vendo você O liberal mais antiliberal que existe é o Amoedo. Hoje a galera tá vendo você falando, mas o que acontece, cara, na rua e o que acontece no dia a dia das pessoas é um governo absolutamente falido. Não é. É um governo, cara, que não consegue fazer absolutamente nada. Quando você destinou para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, certo. O que você fez durante a pandemia? Posso te perguntar, o que você fez durante a pandemia? Enquanto o Bolsonaro estava destinando milhões, fazendo auxílio... Eu não sou presidente da República, campeão. Então você fica na sua. Certo. Então é isso, então você fica na sua. Mas porque você está querendo falar para o Bolsonaro que pegou uma pandemia, todos os líderes mundiais, ninguém passou perfeito disso, e aí o cara antes lá foi um dos únicos que falou, olha galera, o vírus ele é mortal, só que o desemprego também, a fome também. E, inclusive vai morrer mais gente de fome do que coronavírus no mundo. E aí sabe o que vocês fizeram? Ninguém teve a hombridade, inclusive o seu candidatozinho, Sérgio Moro, tava lá falando que, olha, o que você acha de pessoas serem presas por descumprir o lockdown? O que você acha? Fazer a mesma estratégia que você, o que você acha? Você acha certo? Eu acho errado, cara. Então, o seu Sérgio Moro defende isso. Tem vídeo dele. Não defende, cara. Deixa de ser mentiroso. Então tá bom. Cara. Nossa, que delícia. Peraí. Deixa de ser canalha. Tá bom, peraí. Beleza. Tá bom, tranquilo. A internet é boa demais, certo, gente. Vai lá. A internet é boa demais. Vai lá. E aí, depois você vai falar que você tava errado? Vai lá, cara. Você vai falar que você tava errado? Então, peraí, galerinha, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O que acontece? Elas podem ser impostas pela polícia, a polícia impô-las à força. Ninguém quer que a polícia tenha a necessidade de atender esse tipo de problema. E, por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Então, eu tenho certeza aí que nós, brasileiros, cientes
E assinado por quem? Olha, pelo não, teu assinado por quem? Você Bolsonaro, acabou de falar que ele não falou isso. Assinado é um mentiroso pelo do caramba, seu meu irmão. Bolsonaro, Aqui, ó, o cara. candidatozinho dele Assinado defende pelo prisão de pessoas que não cometem lockdown. Só um minutinho. Enquanto tava acontecendo, ô Vilela, fica em casa, você ficou caladinho. Enquanto o povo tava sofrendo. Você não sabe o que é favela, meu irmão. Eu nasci na favela, pessoas estavam presas. Pessoas estavam presas dentro de casa sem poder trabalhar. Entendeu? Fica vendendo cursinho pros outros enquanto que você... É isso mesmo, você não sabe a realidade do povo brasileiro. O cara tem que tomar uma decisão política entre 17 milhões de pessoas que estão na miséria e ele tem que agradar vocês. Pelo amor de Deus. Quem você é? Você não sabe nada da realidade do Brasil, não, mas, Nicolas, só que eu pedi isso. Agora você finalizou, agora vai, Nando. Vai, fala aí. Se ficar um falando um em cima do outro, a gente consegue entender. Vamos lá. Cara, um presidente que não comprou as vacinas quando as vacinas foram ofertadas. Um presidente que fez tudo durante essa pandemia para ir contra as medidas do seu próprio Ministério da Saúde. Um presidente que deixou a economia fracassar absolutamente em todos os pontos possíveis. Mentira. Tá? Em todo... como não, cara? Mentira. Como não? O Brasil é o único que tá numa recessão econômica? É o pior nível de investimento. Não, é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Não aconteceu. O cara não ia deixar eu falar? Vai lá. Certo? A moeda que mais se desvaloriza no mundo. O PIB que mais cai no mundo. As pessoas vendo isso nas ruas... é mentira, né, cara? É mentira. Tá bom, Quanto cara. que foi caiu, que tá o PIB do Brasil que caiu? Você precisa da colinha. Não, vamos ver Pega aqui, lá, cara. Vamos ver aqui, o aluno andoloide. Pega isso. Beleza, vamos ver. É isso mesmo, cara. Vamos ver, cara. Tá aqui, ó. Essa é a desvalorização. É isso mesmo. Essa é a desvalorização quanto que caiu do PIB brasileiro? Essa é a Qual que era a estimativa e quanto que caiu? Da moeda brasileira. Eu não te perguntei isso, do PIB. Quanto que era a expectativa de cair e quanto que caiu? Nosso PIB é zero, cara. Que zero? É 0, 1%, 2%. Não, bicho. E a expectativa... Pessoal, você não sabe, mas eu vou te explicar. A expectativa era de cair 10%. Caiu 4,1%. É isso, vejam galera. o seguinte. Olha só. Desvalorização da moeda em 2020. O Brasil está junto com Angola, Argentina, Zâmbia, Seychelles e Venezuela. É a moeda que mais se desvalorizou. É porque quando você vê o ranking no meio aí, né? Quando você vê o ranking do Brasil, o Brasil é o que mais caiu de todos eles, cara. De todos. Esse aqui é o Brasil lá embaixo. E aí? E aí, mano? Eu acabei de te dizer. Você tá falando que o cara foi bem, então? Uai, peraí. O cara foi bem. Espera, durante a pandemia, você tem todos os países, inclusive todos os países não. A Argentina, por exemplo, teve um lockdown extremamente forte. Ela está colhendo os frutos disso agora. Se eu tivesse adotado melhor, quem que teve a autonomia sobre os estados e municípios? Quem teve? Foi o presidente Bolsonaro? Não foi. O presidente Bolsonaro nunca foi impedido. Foi. Nunca foi 17 de abril de 2020. Nunca foi impedido. 17 de abril de 2020. A partir Galera, qualquer um OAB, pode pesquisar. A partir da OAB, eles pediram só me avisa, Nicolas, quando você terminar. Eu vou terminar agora. Pediram inoperância do governo Bolsonaro, sendo que não tinha nem um mês que a primeira pessoa morreu no Brasil, que foi 17 de março de 2020. No dia 15 de abril, eles já pediram a inoperância do governo Bolsonaro na pandemia. Ou seja, quem governou e quem determinou o que ia acontecer no seu estado e município foi o prefeito e foi o governador. No entanto, que o decreto, quando ele colocou lá, olha, salão de beleza vai abrir. Qual município abriu? Ninguém abriu, por quê? Porque a decisão estava com os prefeitos e com os governadores. Pessoas estavam sendo presas por estar surfando. Gente estava sendo presa na praça pública. Isso é absolutamente errado. É absolutamente errado. E quem estava lutando contra isso? Então, o Sérgio Moro estava calado. Inclusive, tomou um esporro numa reunião privada e que depois ele divulgou, achando que ia quebrar o Bolsonaro, sendo que levantou a moral dele, que ele estava falando que estava preocupado com as pessoas. Agora, você vem me dizer que quem, por exemplo, comandou Belo Horizonte foi o Bolsonaro? Quem fechou as lojas e destruiu os comércios foi Bolsonaro? Agora você quer colocar isso aqui na culpa do presidente, sendo que foi retirada a autonomia dele? Tenha decência, Campeão, cara. Tenha decência. Então, vamos lá. Agora é o Nando. Vamos lá. Quando o Nelson Teich chegou para o senhor Jair Bolsonaro com um plano não de isolamento vertical, nem de horizontal, nem de nada, um isolamento que fosse inteligente, Jair Bolsonaro simplesmente tirou ele do Ministério da Saúde porque ele não concordava com cloroquina, que é algo que vocês vieram divulgando desde sempre. Desde sempre. Vocês apostaram em cloroquina, vocês apostaram em ivermectina. Deu certo. Vocês... Peraí. Vocês apostaram cloroquina, ivermectina, nebulização, ozônio, beleza? E quando o Nelson Teich chega com um plano de isolamento inteligente para o Jair Bolsonaro, ele manda ele embora porque ele
não apoiava a cloroquina do cara. Como que era esse isolamento inteligente? Uma pergunta no meio. Como era esse isolamento inteligente? Era você entender qual tipo de município e qual tipo de sistema de saúde entraria em colapso e aí fazer esse isolamento. E era um dos mais avançados do mundo, certo? Jair Bolsonaro mandou ele embora. Entrou o Pazuello. E nós vimos o completo desastre. Ou seja, Jair Bolsonaro não conseguiu cuidar nem da economia e nem mesmo da vida das pessoas. Então o que você diz, cara, não dá é o pra seguinte... Não interromper. Não, beleza. Mas é que você guarda o que você tá calma aí. falando aí, depois você lembra e fala tudo de uma vez. Beleza, calma aí. Exatamente. Então o que você teve de infraestrutura, cara, do Brasil? Não, eu lembro. Tá. O que você teve de cuidar da economia? A economia a gente vê depois. Você teve Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. Ok? Então você teve Jair Bolsonaro... Qualquer um pode pesquisar em casa. Jair Bolsonaro aumentando o seu próprio salário. O aporte em infraestrutura foi o menor de todos os tempos. Não foi. Certo? Se ele continuar seguindo essa meta, procurem aí em casa, pessoal. É mentira. O maior plano de infraestrutura da história da humanidade é agora. Cara, não. É assim. Você tá... Mano, tá aqui. Pesquisem aí. Fundação Getúlio Vargas. Se dobrar os aportes, país só se moderniza em 2044 nesse nível de investimento. Vocês podem pesquisar aí em casa, cara. Então, assim, Nicolas, você pode chegar aqui e falar que o governo Bolsonaro é maravilhoso e tudo mais. Isso. Cara, e que ele viu a economia. Tá aqui, ó, o Pronamp, cara. O Pronamp conseguiu, no momento em que as pequenas e médias empresas precisavam de grana, conseguiu colocar só 5% do crédito disponível. Bolsonaro impediu alguém de trabalhar? Ele pediu pra alguém ficar dentro de casa? Ele fez muito pior do que isso, cara. Tem algo pior do que você parar de sustentar? Não, peraí, deixa aí. Posso falar ou não? Mas bota um tempo aí, então. Tá ele fez 2 minutos e meio. Ele fez muito pior do que isso. Você falou muito mais, cara. Tirar o trabalho de... O que é pior do que tirar o trabalho de alguém, não? Só deixa ele terminar e você vai ter... Ele fez muito pior do que isso, cara. Ele não só não viu nada da economia, como a reforma tributária que ele colocou é pífia, a reforma administrativa é pífia. Ele está, inclusive, cara, querendo estourar o teto de gastos agora, para pedalar fiscalmente, para aumentar o salário de servidores. Ele baixou os juros de maneira artificial. Cada declaração que o cara deu, a Bolsa no dia seguinte perdeu 250 bilhões em valor de mercado. E aí tu tá falando, bicho, que o cara fez uma excelente gestão do negócio só porque ele fazia uma motociata e cada um de nós tinha que pagar 3,6 bilhões de reais, 3,6 milhões para cada motociata que o cara ia fazer. Terminou, então é o seguinte, cara. Então, não, calma aí, cara. Não, calma aí. Tô à vontade aqui, ué. Então é o seguinte, ó lá. Após fracasso, governo reduz exigência para estabilidade de emprego em programa de crédito. O Pronamp foi um programa, para quem está querendo entender, o Pronamp serve para emprestar dinheiros para pequenas e médias empresas. Só 5% do valor chegou nessas empresas. E esse valor entrou de novo no fundo dos bancos e foi reemprestado para o governo a juros da taxa Selic. Vocês viram a moeda brasileira, a que mais se desvalorizou. O PIB do Brasil, o menor de todos. A inflação do Brasil é a segunda maior do mundo, cara. E o cara tá falando que o cara é um herói. Eu não falei isso. E o cara tá falando que o cara é bom e que o cara não erra. O cara é bom, agora sim. O cara é bom, o cara é muito bom. Então vamos lá, galera. Terminou? Vai, pode falar. Vamos lá, emendas discricionárias. Terminou? Não terminou? Calma aí, só um instantinho. Entendi, mais um instantinho. Você vai. Pode ficar à vontade. Tá bom. Vai lá. Calma. Não, beleza. Não, mas depois você vai ter tempo. Eu falei na moral, pode ficar à vontade mesmo, beleza. Eu não tô xingando, não. Okay. Pode ficar tranquilo. Emendas discricionárias, emendas parlamentares, o recorde de emenda, orçamento secreto, tratolão, pelo próprio TCU. O próprio TCU, viu? Essas máquinas agrícolas estão super faturadas. Não, eu tô decepcionado, cara. Você virou um Kim Kataguiri, da Deep Web. E aí o que acontece? Você não vai terminar nunca. Beleza, cara, beleza. Você vai lacrar. Não vou lacrar, não. Vou falar a verdade. Você vai militar pra sua plateia. Minha base não pode... Eu só aceitei esse debate, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém do meu lado vai ir pro lado do Nando Lodge. Agora, pode ter alguém que tem um mínimo de honestidade que venha pro meu lado.